Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem, por gentileza, tomar os vossos assentos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar nesta noite de terça-feira para juntos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra de Deus que, conforme o escritor aos Hebreus disse, que ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Na terça-feira passada, nós estivemos aqui estudando sobre Abraão, um homem de fé, e é um tema muito gostoso de estudar, visto que na vida de Abraão nós encontramos muitas lições para o nosso dia a dia. Nós temos lições importantíssimas dentro da história do patriarca Abraão. Na terça-feira passada nós falamos da chamada de Deus na vida deste homem, por nome de Abraão, quando no capítulo de número 12, Deus chama este homem, que ainda não era conhecido como Abraão, mas o seu nome era Abrão, que significa pai elevado, ou pai das alturas, ou pai exaltado. Mas Deus faz promessas a Abraão. Primeiro, no capítulo de número 12, versículo 1, Deus faz 3 ordens, quando o texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, primeira ordem, e da tua parentela, segunda ordem, e da casa de teu pai, a terceira ordem de Deus para Abraão, para a terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 2 e no versículo 3 nós encontramos as 7 promessas de Deus para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a 7ª e última bênção, ou promessa de Deus para Abraão é: e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para sair da sua terra. Falamos na terça-feira passada que Abraão vivia em uma família politeísta, ou seja, o próprio texto de Josué capítulo 24, versículo 2 diz que Terá, pai de Abraão, além do rio, o rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, adorava a outros deuses, a deuses pagãos. Falamos a respeito da fábrica de ídolos que o pai de Abraão ele tinha, e que Abraão ajudava o seu pai nessa fabricação de ídolos, e que ele conseguia ver com seus olhos todos aqueles deuses, mas não conseguia ouvir a voz desses deuses, porque eles tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham pés, mas não andavam, tinham mãos, mas não apalpavam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Mas no capítulo 12 a história muda, porque Deus se revela a Abraão. Abraão não vê Deus, mas Abraão consegue ouvir a voz de Deus, e Abraão entende que aquela voz era uma voz de um Deus poderoso que criou os céus e a terra, e ele decide, pela fé, obedecer o chamado de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele relata a história de Abraão dentro da galeria dos heróis da fé, dizendo que Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu.
porque diante do chamado nós temos duas alternativas: ou nós obedecemos ou nós desobedecemos. Mas o escritor aos Hebreus diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Naquela época não tinha GPS como nós temos nos dias de hoje, como nós conhecemos hoje. A tecnologia, ela nos ajuda muito, principalmente quando nós precisamos ir em algum lugar que nós desconhecemos, que nós não conhecemos, a gente coloca no GPS. Mas Abraão também tinha um GPS. O GPS de Abraão era o próprio Senhor. GPS de Abraão, GPS guiado pelo Senhor. Abraão foi guiado pelo Senhor para ir à terra de Canaã e tomar posse por herança. Nós temos aí no primeiro slide, coloca para mim, Adriano, por gentileza. Não, é lá embaixo. Isso, próximo. Gênesis capítulo 13, versículo 7 a 18. Nós já fizemos a leitura, não vamos ler para nós ganharmos tempo. Próximo slide. A palavra-chave do estudo dessa noite é promessas. Promessas. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessas. O que é promessa? Promessa nada mais é do que o ato de declarar que se vai fazer algo, assumindo um compromisso com outra pessoa ou grupo. Quem faz uma promessa se compromete a realizar determinada ação no futuro, como forma de demonstrar responsabilidade, intenção ou boa fé. Essa é uma definição bem simples de promessa. Existe dentro das promessas de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, todos nós sabemos, e o estudo que nós estamos fazendo fala a respeito de Abraão, que creu, acreditou nas promessas de Deus. Quando se fala de promessas, principalmente as promessas de Deus, existem dois tipos de promessas. O primeiro tipo de promessa é a promessa condicional. São as promessas condicionais. Pastor Tiago, quais são as promessas condicionais? São aquelas promessas que dependem de condição para cumprir. Exemplo, 1 Crônicas 7,14, é um texto conhecidíssimo. Se o meu povo, olha a condição, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, tudo isso é uma condição. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 1 Crônicas 7,14, então é uma promessa condicional, porque depende de condição. O segundo tipo de promessa é as promessas incondicionais, que está aí no slide. Promessas incondicionais são aquelas promessas que não dependem de condição para se cumprir. Um exemplo é a volta de Jesus. É uma promessa da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, quer alguns queiram, quer outros não queiram, vai acontecer. João capítulo 14, versículo 3, diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o arrebatamento é uma promessa
para a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, e essa é uma promessa incondicional, porque não depende de condição para se cumprir, ok? Um dos símbolos da promessa de Deus, dentre muitos símbolos, é o arco-íris. É o sinal que Deus deixou para a humanidade saber que nunca mais a terra seria destruída com o dilúvio. Até esses dias atrás eu estava indo para Ourinhos, e depois de uma chuva a gente pôde contemplar um arco-íris muito bonito, e as minhas meninas ficaram admiradas pelas cores do arco-íris. E eu creio que todas as pessoas aqui, os irmãos, já viram um arco-íris, né? Depois de uma chuva e de um sol bem quente, aparece aquele arco no céu, simbolizando aí a aliança que Deus fez com a humanidade. É uma promessa que Deus fez, que nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio, ok? Alguns estudiosos afirmam ter mais de 8.000 promessas na Bíblia. 8.000 promessas é bastante. Outros são da opinião, vão um pouco mais além, afirmando aí ter pelo menos 32.000 promessas. Então, dentro desses 66 livros, que é a Bíblia Sagrada, 37 no Antigo, 27 no Novo, 66 livros inspirados por Deus, nós temos aí muitas promessas. E Paulo diz que todas as promessas de Deus têm nele o sim e por ele o amém. Existe a promessa de Deus, existe a promessa do diabo. O diabo também faz promessas. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser tentado, apareceu, né? Satanás, o diabo, o tentador, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares, mostrando o reino e a glória deles, porque o diabo também faz promessas, mas as promessas do diabo são interesseiras. E existe também a promessa do homem, e principalmente quando chega em época de eleição, né, os políticos sempre prometem, muitos cumprem, outros não cumprem as promessas, porque o homem é falho e tendem a falhar, a errar, a não cumprir as suas promessas. Mas as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, e elas cumprem no tempo certo e na hora certa, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. O nosso Deus, Ele ama cumprir as suas promessas, mas as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo certo. É o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, é o tempo certo, é o tempo oportuno de Deus cumprir as suas promessas. O tempo do homem é o tempo Cronos, o tempo que pode ser cronometrado, medido por segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, séculos. Mas o nosso Deus trabalha com o tempo Kairos, é o tempo certo dele agir e trabalhar na nossa vida. Nós, na terça-feira passada, falamos um pouquinho a respeito da trajetória de Abraão, este homem que aceitou pela fé a chamada de Deus. Nós temos esse mapa. Ele sai lá da antiga Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade de aproximadamente 200.000 habitantes. Era uma cidade um tanto quanto grande para a sua época, e Abraão sai para obedecer um chamado de Deus. E ele sai com a sua família, e na realidade ele leva o seu sobrinho Ló junto com ele, e para em Harã, lá em cima. Aí está Harã, onde o seu pai Terá morre. O pai de Abraão morre em Harã, e por incrível que pareça, o filho de Terá também chamava Harã, que era irmão de Abraão.
Então o pai, quem sabe, lembrou, quando leu na placa, se é que existia placa naquela época, né? Município de Harã. Ele lembrou do seu filho que alguns meses atrás tinha morrido em Ur dos Caldeus, e veio a lembrança do pai, da morte do seu filho, veio a lembrança do pai sepultando o seu próprio filho, porque nós sabemos que os filhos, o mais normal é sepultar os pais, e não os pais sepultar um filho. Mas Harã, ele morreu, e o seu pai o sepultou, e agora o seu pai também morre em Harã, na mesma cidade, ou na cidade que tinha o nome do seu filho. E dali eles descem para Canaã. Então essa trajetória de Ur dos Caldeus, passando por Harã e descendo para Canaã, ali em Siquém, próximo de Jerusalém, tem aproximadamente 2.000 quilômetros. E eu estava estudando e pensando em um homem de 75 anos de idade, né? Já uma idade um pouco avançada. Ele estava estabilizado em Ur dos Caldeus, uma cidade de 200 mil habitantes. Tinha um trabalho, tinha família, ele tinha uma casa, uma residência fixa. E no capítulo 12, Deus se dirige a ele dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E pela fé ele obedece e começa essa trajetória de mais de 2.000 quilômetros, andando como nômade no deserto, enfrentando o frio do deserto, enfrentando calor, chacais no deserto, animais selvagens, atravessando riachos, né, atravessando terras de inimigos. Só pode ser piratas, né, pastor? Só pode ser uma obra do próprio Deus, né? Deus trabalhando na vida desse homem, porque deles Deus faria uma grande nação, como fez uma grande nação. E dali de Canaã, o texto diz em Gênesis capítulo de número 13, capítulo de número 12, a partir do versículo 10, que ele desce para o Egito, porque quando ele chega em Canaã, ele se depara com a fome. E se deparando com a fome, ele diz: e agora? O que nós vamos fazer? Ele não consulta a Deus, porque a Bíblia não menciona Abraão consultando a Deus, e esse é um grande erro de Abraão, em não consultar a Deus, porque ele estava debaixo das promessas de Deus. Se Deus falou que ele seria pai de uma grande nação, e se ele entendia que ele estava debaixo da promessa de Deus, ele também deveria entender que o Deus que faz promessa é o Deus que provê o alimento, é o Deus que sustenta, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas ele não consulta a Deus e desce para o Egito por causa da fome. Quando ele desce para o Egito por causa da fome, lá ele encontra mantimento, mas lá também ele faz um plano com a sua esposa Sara, que tinha aproximadamente 65 anos de idade, e a Bíblia diz que ela era formosa, bonita. E quando os soldados de Faraó vê Sara, traz ela para o palácio. Faraó então começa a conviver com Sara, porque Abraão dizia ser Sara a sua irmã e não a sua mulher, e não a sua esposa. Deus manda uma praga na casa de Faraó. Faraó fica sabendo que Abraão havia mentido, mas Abraão já tinha recebido bois, ovelhas, vacas e até servos e servas. Faraó deu para Abraão. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 16. Olha que texto interessante. Gênesis 12, 16. Pode colocar para mim? Deus enriqueceu Abraão e fez bem a Abraão. Quem? Faraó. Faraó fez bem a Abraão por amor dela. De quem? Por amor de Sara. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas. Dentro
das servas aí estava Agar, que era a serva egípcia. Então Agar está dentro das demais servas. Então Abraão, quando traz, né, um grande rebanho de ovelhas, vacas, jumentas, camelos, traz muitos servos egípcios e também servas egípcias. E dentro dessas servas egípcias estava Agar, que foi mãe de Ismael, que nasceu aí os árabes, que são o povo muçulmano, os islâmicos, tá? Então Abraão, ele volta muito rico. O texto diz no capítulo 13, versículo 1, olha o capítulo 13, versículo 1, diz assim, Gênesis 13, 1: Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Essa banda do sul aí é o deserto do Neguev, ou deserto do Negueb. Ele e a sua mulher, e tudo o que tinha com ele, e Ló. Versículo 2: E ia Abrão muito rico em gado, em prata e também em ouro. Então Deus prosperou a vida de Abraão. Abraão já tinha uma grande fazenda, ele já tinha servos e servas. Se a gente for para Gênesis capítulo 12, versículo de número 5, Gênesis 12, 5: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram até a terra de Canaã. Então Abraão já era rico, ele já tinha uma fazenda muito grande, ele havia adquirido muitas almas lá na terra de Harã, ele havia enriquecido antes de descer para o Egito. Depois que ele desce para o Egito, capítulo 13, versículo 1 e 2, ele recebe de Faraó jumentos, servos, servas, camelos, bois. Então ele volta mais rico. O texto diz que ia Abraão muito rico. Então Abraão não era rico. Tem gente que diz assim: Abraão era rico. Abraão não era rico, Abraão era muito rico. O texto diz, Gênesis 13, 2: E ia Abraão muito rico. Porque ser rico é uma coisa, agora ser muito rico é outra coisa, né? Mesma coisa com pobre. Ser pobre é uma coisa, ser muito pobre, né? Misericórdia, né? Então existe uma diferença. Abraão não era rico, ele era muito rico em gado, em prata e também em ouro. Porque ele estava debaixo da bênção de Deus, mesmo diante das suas falhas, porque Deus não chama homens perfeitos, Deus chama homens falhos. Todos nós somos falhos, nós temos as nossas debilidades, temos as nossas fraquezas, nós erramos, nós falhamos, mas Deus, mesmo assim, Ele faz promessas para nós, como fez para Abraão. Abraão ainda não tinha aquela maturidade espiritual, ainda estava conhecendo a Deus. Podemos dizer que ele estava no seu primeiro amor, pastor, porque ele era um politeísta, ele adorava outros deuses. O seu pai adorava diversos deuses. Tanto é que o Deus padroeiro da cidade de Ur dos Caldeus era o Deus Sim, conhecido como Deus Lua. Então Abraão provavelmente adorava esse Deus e os outros deuses que o seu pai confeccionava, fabricava. Mas no capítulo 12 ele se converte ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. Ele não vê, mas ele ouve a voz de Deus, e ali ele está no seu primeiro amor. E no seu primeiro amor ele tem as suas falhas, as suas fraquezas. Ele mente lá no Egito, isso trouxe consequências, mas mesmo assim Deus estava abençoando Abraão, porque faria de Abraão uma grande nação. Volta lá no próximo slide, por gentileza. Sim, pastor.
Muito bem, as falhas, o pastor está dizendo aqui que as falhas de Abraão não invalidaram as promessas de Deus na vida dele. A imaturidade que Abraão tinha no início não invalidou, não cancelou, não anulou as promessas de Deus na vida dele. Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa. Seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade, porque estava debaixo, da tutela, da autoridade do seu tio Abraão. Depois de retornarem do Egito, Abraão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que a sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria tudo ou todo aquele lugar por herança. Abraão volta do Egito para Canaã. Olha só, então houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. Vale lembrar que a contenda não foi entre tio e sobrinho, não foi entre Abraão e Ló. Tanto é que eles eram parentes. Nós estamos falando aí de um tio junto com um sobrinho. Então a contenda, a briga, a discussão foi entre os pastores de gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. Devido à riqueza de Abraão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13, versículo 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abraão que ele deveria sair de sua terra e de sua parentela, Gênesis 12, verso 1, longe da família e de seus conhecidos. Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. Um dos erros de Abraão foi em levar o seu sobrinho Ló, porque Gênesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Como a Bíblia diz que Ló tinha perdido seu pai Harã, porque Harã havia morrido em Ur, e o texto diz que diante desse contexto de luto, Abraão se sensibilizou com o seu sobrinho, porque o seu pai havia morrido, o seu irmão havia morrido, o irmão de Abraão, que era Harã, havia morrido, pai de Ló. E ele, com dó e sensibilizado com o momento de luto do seu sobrinho, levou-o junto para essa jornada. Mas a ordem de Deus era: sai da sua terra, da sua parentela. Não era para levar ninguém, nem o seu sobrinho Ló, mesmo que o seu sobrinho estava de luto, órfão de pai, O seu pai havia morrido. Mas Abraão, com o coração amoroso, vamos lá, vamos fazer essa caminhada junto. E quando Ló vai com seu tio Abraão, isso trouxe complicações lá na frente. Houve uma briga, uma contenda. Por quê? Porque tanto Abraão como Ló eram muito ricos em gado, ovelhas, jumentas, servos e servas. E o espaço, o ambiente, geograficamente falando, era muito pequeno. Não havia espaço para todo o rebanho de Abraão e de Ló. Então o espaço ficou pequeno. E é interessante observar que ainda naquela terra, o texto diz que habitavam os fariseus e os cananeus estavam na terra. Então a terra já era pequena, já tinha habitante na terra. Os fariseus e os cananeus habitavam ali. Agora aparece dois grandes fazendeiros, Abraão e Ur, com uma grande multidão
de servos, servas, jumentos, camelos, ovelhas, bois, muitos animais, e ali houve uma contenda, foi uma briga, e a própria Bíblia diz que Abraão tinha 318 criados nascidos na sua casa. O pastor está lembrando aqui, nos grandes rebanhos, né? O gado, a ovelha pula a cerca e mistura com os outros rebanhos dos vizinhos. E isso traz uma complicação grande. E eu acho que isso aconteceu, pastor. Eu ouvi ali uma briga muito grande. O pastor está perguntando se no Pará acontece muito isso, de um gado pular a cerca do outro e... Ah, lá tem marcação, pastor. É marcado. Tá vendo? Para não ter esse problema, né? Então aqui nesse contexto houve aqui uma confusão muito grande. Foi a primeira convenção de briga dos pastores aqui, pastor Gedeias. E a briga foi grande entre os pastores de gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. Tá aí essa imagem para os irmãos terem uma ideia, tá? Pode ir para frente. Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que os seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Foi Paulo que escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 18. Então, se possível for, a Bíblia não diz que é possível ter paz com todos os homens. Se possível for, tenha paz com todos. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Então Abraão, ele soube resolver o problema de forma pacífica, calma, tranquila. Ele diz: nós não vamos brigar porque nós somos irmãos, nós precisamos estar em paz. E fez uma proposta para o seu sobrinho: olha, você pode escolher. Se você escolher para a direita, vou eu para a esquerda. Se a esquerda escolheres, irei eu para a direita. Então Abraão deu a chance para o seu sobrinho Ló escolher que lado ele queria ir. Olha que interessante. Ló escolheu a esquerda. É um problema escolher a esquerda, não é de hoje, né, irmãos? Ló escolheu a esquerda, indo para o oriente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 13, versículo de número 11. Está na Bíblia. Gênesis 13, versículo 11. Olha só o texto. Gênesis capítulo 13, versículo 11. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá? Está aí no telão. 1, 2, 3. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então Ló partiu para o oriente. Guarde essa palavra. Ló partiu para o oriente. Pode voltar aquela tela, por gentileza? Então Ló escolheu o lado oriental, que simboliza o lado esquerdo. Está aí. Ló escolheu a esquerda, indo para o oriente, que é o lado leste, nas planícies do Jordão. Porque quando Ló olhou, ele percebeu que
as planícies do Jordão eram verdejantes, havia muito pasto. Era como o jardim, não era o jardim, mas era como o jardim do Senhor antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, entrada que entra para Zoar. Mas Abraão, em contrapartida, ele escolheu a direita, indo para o ocidente, o oeste, em Canaã, porque é fácil descobrir que Abraão escolheu a direita, porque se Ló escolheu o oriente, Abraão escolheu o ocidente, que ficava no oeste, ou seja, ele escolheu a direita. Então olha que interessante, Abraão, sendo o mais velho, ele era o patriarca, né, da família, ele era o líder daquele clã. Ele poderia escolher, eu sou o mais velho, eu vou escolher a terra que eu desejar, mas ele deu um cheque em branco na mão de Ló e abriu mão e diz: olha, pode escolher você pode escolher a direita, a esquerda, né, o oriente, você pode escolher o oeste, você pode escolher o leste, e assim por diante. E Abraão deixou ele escolher, e ele escolheu, porque foi levado pela cobiça dos olhos, encheu os seus olhos a campina do Jordão, que era verde. Ele diz aqui: todo o meu gado vai comer muita grama verde, e aqui eu vou prosperar, aqui Deus vai me abençoar. Só que ele armou as suas tendas perto de uma cidade impenitente, que era a cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra, segundo a Bíblia Sagrada, eram cidades impenitentes, cidades que a maldade, o cheiro do pecado chegou às narinas de Deus, e Deus decidiu, lá em Gênesis capítulo 19, destruir a cidade com fogo e enxofre. Então aqui nessa imagem nós temos aí as pastagens de Abraão, que foi em Hebrom, e as pastagens de Ló, que era na região de Sodoma. Então Ló ficou desse lado de cá, do Mar Morto, e Abraão do lado de lá, do Mar Morto, ok? Então nós temos aí a escolha errada de Ló. Pode passar. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou o seu tio. Ele poderia respeitar o seu tio, dando a oportunidade do seu tio escolher primeiro, mas ele não respeitou o seu tio, escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Então Ló, ele deixou ser levado pela cobiça. Eu me lembro da passagem de 1 Samuel 16, quando Deus pede para Samuel ungir um dos filhos de Jessé, e quando ele chega lá em Belém, passa Eliabe, Abinadab, passa Samar diante do profeta Samuel. Samuel diz assim: eis que está perante mim um ungido do Senhor. Mas Deus diz assim para Samuel: Samuel, não olhes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu não vejo como vê os homens. Os homens veem o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Porque o homem olha o que está diante dos olhos. Se ele achar, algo bonito, a terra bonita, ele vai querer aquele lugar. E o rótulo não garante o conteúdo. Quantas vezes a
gente vai no supermercado comprar alguma fruta, a gente até pensa que a fruta é bonita pela casca, e as mulheres entendem melhor do que os homens, né? As mulheres já palpam, já puxa a folha, se a folha sair com facilidade, diz: essa folha aqui, essa fruta tá boa para o consumo. Os homens não têm essa habilidade que as mulheres têm, mas a gente vai pela beleza exterior, sim ou não? E Ló foi para a beleza exterior. Ele olhou para as campinas do Jordão e disse: esse é o melhor lugar. Mas Abraão, em contrapartida, ele estava dizendo: não importa onde eu for, aonde eu estiver, a bênção de Deus estará sobre a minha vida. Não importa onde você estiver, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Mesmo que a terra seja seca, mesmo que a terra seja pedregosa, mesmo que a terra seja rachada, se Deus prometeu, no deserto, no vale, no lugar de escuro, Deus pode prosperar, porque quem tem promessa de Deus, não importa o lugar, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Os erros do sobrinho Ló: não deixou o tio escolher primeiro lugar para habitar, sendo Abraão o mais velho, não respeitou. E tanta gente que não respeita os mais velhos, né? Hoje em dia a gente tem uma moçada nova que não quer respeitar os mais velhos, os mais experientes, quer escolher primeiro, vai comer, ele é o primeiro a pegar a comida, a colocar no prato, não espera, não tem paciência. Ló era desse jeito, ele não esperou nem o seu tio escolher primeiro, e quando escolheu o lugar errado, próximo de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que houve uma guerra. Pode colocar o próximo slide para eu terminar? Antes de falar dessa guerra, dos 4 reis contra 5, tem um texto aí de 1 João 2,16, e é os pecados em que Ló caiu. Concupiscência dos olhos. Ló olhou para a campina do Jordão e viu que era toda bem regada e fértil. Ele tomou sua decisão baseada no que os seus olhos cobiçaram, priorizando a aparência de prosperidade material sobre a segurança espiritual. Ele caiu na concupiscência dos olhos. Segundo, concupiscência da carne. Ló, ao escolher morar perto de Sodoma e eventualmente dentro da cidade, Ló buscou o conforto e os prazeres que aquela região rica oferecia, ignorando a perversidade dos habitantes de Sodoma. E em terceiro lugar, a soberba da vida. Ló caiu também nesse pecado. Refere-se à autossuficiência e ao orgulho de possuir bens ou status. Ló escolheu o melhor caminho para si, sem considerar a vontade de Deus ou o impacto espiritual em sua família, confiando em sua própria visão de sucesso. Um homem sem a direção de Deus está fadado ao fracasso. Concupiscência, desejos desordenados, desregrado, foi os pecados que Ló cometeu em armar as suas tendas perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Consequência, para terminarmos, porque todo erro tem a sua consequência. Quando nós erramos, nós temos um preço a ser pago, né? Todo erro, todo pecado tem a sua consequência. É igual cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito sabe que é gostoso de passar e comprar nas lojas, até dá um prazer momentâneo, né? A dopamina vai a 1000, né? Quando passa o cartão de crédito, compra, principalmente as mulheres, né? Os homens também gostam de gastar, mas a palavra promoção e liquidação é para as mulheres, né? E passa o cartão de crédito, divide em 10, 20 vezes, é gostoso. E o pecado também, quando você, né, comete um pecado, você está agradando a carne, você entristece o espírito, mas agrada a sua carne. Isso dá um prazer momentâneo, mas quando vem a cobrança, a fatura, você olha a fatura e você fala: meu Deus, como é que eu vou pagar agora? Olha o preço que está.
É o preço a ser pago através da sua negligência, do seu descontrole em gastar mais do que devia ser gastado. Então o pecado é da mesma forma. Todo pecado tem a sua consequência, tem a sua cobrança, e quando a cobrança vem, é dolorida, né? É doída. E nós temos aí as consequências. Qual foi a consequência do erro de Ló em armar as suas tendas junto a Sodoma? Aconteceu que 4 reis se levantou contra 5 reis. Coloca para mim a próxima. Olha os resultados da escolha de Ló, para terminar. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com a sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Então a Bíblia diz que 4 reis se levantou contra 5, e um dos reis, se você olhar aí nesse mapa, era o rei de Sodoma, Bera. Então esses 4 reis aqui, Anrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal, se levantaram contra esses 5. Bera, que era rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Abimá, Semeber, rei de Zeboim, e Bela ou Zoar. Então veja que 4 reis tomou as terras desses 5 reis, e como Ló habitava em Sodoma, toda a sua fazenda, ele e a sua família, os seus servos, foi levado cativo. Foi confiscado todos os seus bens, levados cativos. E aí Abraão ficou sabendo. Abraão, um tio sempre amoroso com o sobrinho, né, com o coração bondoso, preparou 318 seus soldados criados, nascidos na sua casa, deu armas para eles, foi lá e resgatou o seu sobrinho Ló do cativeiro. Mas tudo isso é consequências de uma escolha, de uma má escolha, sem a direção de Deus. Mas Abraão estava debaixo da direção de Deus. Que Deus nos ajude a tomarmos as atitudes de Abraão e saber, se nós escolhermos o caminho e estivermos debaixo da direção de Deus, quer no vale, quer no deserto, Deus vai nos prosperar, porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que é recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então existem promessas para aqueles que cumprem os mandamentos, que é a palavra de Deus. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar para que nós possamos fazer escolhas sábias, inteligentes, debaixo da direção de Deus. Todos os dias nós temos que fazer decisões, escolhas. A nossa vida é feita por escolhas. É a roupa que nós vamos vestir para vir para o culto, é que rua que nós vamos usar para chegar no trabalho, é que comida que nós vamos fazer no almoço, na janta. São escolhas que nós temos, todos os dias nós temos escolhas, e que o Senhor nos ajude a tomar escolhas sábias, inteligentes, que glorifiquem o seu nome. Amém? Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento tão importante e ímpar na tua presença. Obrigado pela tua palavra que fora ministrada nesta oportunidade. Nos ajude, Senhor, a tomarmos decisões sábias, inteligentes, debaixo da tua vontade. Senhor, nós sabemos que todas as promessas do Senhor têm nele o sim e por ele o amém. O Senhor é um Deus de promessas. Assim como o Senhor fez promessas na vida de Abraão, continua, Senhor, reanimando, reafirmando as tuas promessas na vida de cada um dos seus filhos. Nós estamos dirigidos pela tua poderosa mão. Nos conduz, Senhor, na santificação, na leitura da tua palavra, na oração, no jejum, e que possamos viver uma vida que agrade o teu Espírito Santo. Em tudo nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, quantos que comigo querem agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago? Digo amém.